Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, meu Senhor. Guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos, manifesta o teu poder. Nos ensina, Senhor, a esperar na tua misericórdia. Guarda os que estão conosco sempre, nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores, cada irmão, as criancinhas na tua casa, a juventude, as senhoras, os senhores, os idosos, guarda os teus ministros. Amado Senhor, Deus misericordioso e justo, opera em nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica Unicrescimento, Unicres. Esta é a edição 568, ano 13. O nosso desejo, meus amados irmãos, é comunicar a palavra do Senhor, trazer a mensagem do Senhor, ajudar de alguma forma os que estão começando. Nosso sentimento é este. Eu posso dizer, como Paulo, eu sou devedor. Eu sou devedor aos meus irmãos. Eu faço esse trabalho. Eu tenho este prazer. Eu tenho esta responsabilidade. Eu abracei isto e desejo continuar. O nosso trabalho iniciou em 1988, quando criamos a Unicres. No rádio nós estamos no ano 32 e o nosso sentimento é o mesmo. Somos necessitados da graça de Deus para ajudar quem está na graça de Deus. Ajudar os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos seguidores. Nós temos muitos ex-alunos, porque são 35 anos, na verdade vai fazer 36 anos ininterruptos de atividade teológica da nossa pequena escola. Que Deus abençoe os nossos irmãos, dando graça e vitória a cada um. Hoje, meus amados irmãos, o nosso tema é as provações dos ungidos. Existe muita falsidade, muita corrupção, muita maldade, e os perversos usam o nome do Senhor e a palavra do Senhor e se apresentam como apóstolos, divindade, a ungido, olha aqui e tal. Mas os ungidos de Deus é uma realidade. Nós louvamos a Deus pelos ungidos. Eu tenho muita felicidade porque o meu Deus, na sua bondade, colocou na minha vida, no meu caminho, muitos dos seus ungidos para me ajudarem até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O primeiro ungido da minha experiência, assim, de experiência mesmo, de convivência, foi Francisco Alves de Souza, nosso amado irmão Francisquinho. E, naquele período de muita dificuldade, ele era diácono da igreja, tinha uma grande família e era, portanto, o pastor daquela congregação que o pastor, propriamente dito, só visitava a gente de mês em mês para levar a Santa Ceia. E foi a minha experiência e até hoje eu tenho, além do benefício dos ungidos de Deus, eu tenho o respeito pelos ungidos de Deus e reconheço o sacrifício, o sofrimento, as provações dos ungidos. O nosso texto, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. E a leitura é esta. Segunda aos Coríntios 11 e 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões. Muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um.
3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos nos rios, em perigos de assalto, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amado Jesus, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Querido Senhor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela igreja, obrigado pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, obrigado pelos nossos seguidores, obrigado pelos nossos ajudadores e intercessores, obrigado, meu Senhor, pelos Teus servos na cidade, obrigado pelos Teus servos no interior. Pai querido, estenda as Tuas mãos sobre a igreja e guarda cada vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo de Jesus Cristo era ungido de verdade. Ele fala, esse capítulo aqui, ele é dividido, e a partir do versículo 16, fala sobre os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Então, é uma relação extensa de provações, de sofrimentos, de angústias, de agruras sofridas pelo ungido de Deus, Paulo. E por que Paulo, na leitura que fiz? Porque aqui no versículo 23 ele diz, são ministros de Cristo, eu ainda mais. Por que Paulo, ele praticamente confronta os ministros, principalmente uma espécie de segunda geração de ministros que na Ásia se opunha, alguns deles se opunham ao trabalho dos apóstolos. Houve muitos indivíduos que passaram a participar da igreja, a gente, do ponto de vista humano, se converteram, mas eram filósofos. Alguns eram platonistas, outros eram estoicos. Existiam filósofos de vários segmentos da filosofia, além de judeus conservadores, judeus realmente tradicionais, judeus libertinos, judeus libertos, aqueles que não se sentiam obrigados com as tradições por serem cidadãos gregos, macedônios, romanos ou de outras cidades e estados, de outras províncias, e muitos desses indivíduos se sentiam muito superior. Muitos deles não aceitavam a liderança dos apóstolos. Nós estamos aqui por volta do ano 64. Esta realidade é exposta aqui, é do século, é da década de 60 do primeiro século. E naqueles primeiros 30 anos, houve tanta morte, tanto degredo,
tanta gente havia saído dali, que quando o Saulo se converte, e 14 anos depois ele vai a Jerusalém. Ele tinha ido uma vez ou duas, e agora, 14 anos depois, ele vai a Jerusalém, e quando chega lá, não encontra praticamente ninguém daquela geração que teve contato com Jesus, que viram as curas maravilhosas, que participaram e se alimentaram com peixes e pães que o Senhor Jesus multiplicou pelo seu poder. Pouquíssimas daquelas pessoas estavam em Jerusalém. Então, a igreja se renovou rápido demais por causa da perseguição. E o Saulo, já chamado de apóstolo, 14 anos depois da sua conversão, não encontrou praticamente ninguém da velha guarda, da primeira geração da igreja. Aqueles que estavam cheios da graça no Pentecostes, praticamente ninguém. Os que foram testemunhas da vida de Jesus e da partida de Jesus no Monte das Oliveiras, praticamente ninguém. Tinha muitas pessoas vivas, como Paulo descreve, mas em Jerusalém, não. Então, meus amados irmãos, é importantíssimo para nós aprendermos que aqueles que se chamavam ministros, que se colocavam como ministros, estão sendo confrontados aqui pelo apóstolo de Jesus Cristo. E ele começa, na leitura que eu fiz aqui, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, é como se eu estivesse endoidando, mas eu sou mais ainda. E por que que ele diz isto? Porque ele foi oposição ferrenha, ele foi inimigo implacável e agora era apóstolo de Jesus Cristo, com um trabalho grandioso em toda a Ásia, um trabalho extraordinário que foi até o interior da Europa, até o Ilírico, hoje Albânia. Um trabalho incansável. E eles, vocês são ministros? Se são ministros de Cristo, então me ouçam, eu sou mais ainda. Mais em trabalhos, mais em açoites, as provações dos ungidos. E ele vai descrever, ele não tinha nenhuma vergonha de dizer o que tinha acontecido contra ele. Muito mais em açoites, muito mais em prisões, muito mais em perigo de morte, muito mais. E ele vai descrever o que aconteceu no versículo 24. Eu enfrentei o justiçamento dos judeus 5 vezes. Ou seja, em 5 ocasiões, o processo terminava com ele sendo açoitado, levando 39 chibatadas. 39 chibatadas, que era terrível. Todo indivíduo que era sentenciado aos açoites, ele ficava torcendo pelo açoite de número 40. Porque não podia, dentro das sinagogas, no contexto da observância da lei, porque os açoites são previstos na lei, mas tinha que ser 40 e não ter mais. Enquanto fossem aplicados 39, significava que ele ia ser açoitado de novo. Dependia de decidirem quando. Então ele passou por espancamento 5 vezes. Em 5 ocasiões, recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. 5 quarentenas menos 1. Ou seja,
ele foi açoitado e em cada uma dessas ocasiões ele levou 39, significando que ele podia continuar sendo açoitado à medida que aquelas pessoas achassem que era conveniente, por alguma festa, por alguma coisa, por alguma denúncia, mesmo que fosse falsa. No versículo 25, ele diz: 3 vezes eu fui açoitado com varas. Nesse tipo de açoite não eram observados os princípios da lei. A questão das varadas era diferente. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Ele sofreu apedrejamento e foi dado por morto. Quando ele sofreu esse apedrejamento, foi arrastado para fora da cidade e foi deixado lá como morto. Ele diz que passou por 3 naufrágios e uma noite ele passou uma noite e um dia no abismo. Isto era uma embarcação que havia afundado e eles não tinham segurança, não sabiam como sair, mas ele saiu. Houve um milagre e ele saiu. No versículo 26, diz que em viagem, muitas vezes, este homem viajou para muitos lugares, muitos perigos por causa das muitas viagens, em perigos nos rios, as viagens atravessando o rio cheio, além de andar pelos rios, naquelas aventuras fluviais. Portanto, um sofrimento enorme, uma experiência enorme, como provações dos ungidos de Deus. Os ungidos de Deus passaram por muitas aflições. Os ungidos de Deus ainda passam por aflições. Você sabe quem é que bota uma tabuleta na porta e diz: pare de sofrer? Os que fazem parte da obra dos homens ou de Satanás. Quando você vê uma placa na porta, pare de sofrer, ou é obra dos homens ou do diabo. Porque os ministros de Deus receberam a palavra do próprio Cristo quando disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Tende bom ânimo, vocês também vão vencer. Então, meus amados irmãos, é a palavra do nosso Senhor. Ele descreve no versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. Trabalhos e fadigas. Eles estavam no meio do nada, numa cidade estranha, e eles trabalhavam para manutenção. Paulo era tendeiro, ele fabricava tendas ou casas móveis feitas de couro. Na época, era o material de fazer tenda. Não se tinha lona, não se tinha plástico, não se tinha isto, não se tinha aquilo. Então, eram couros. E eles faziam tendas pequenas e tendas maiores. Tinha toda a técnica, toda a prática de emendar o couro e fazer aquele teto longo para mais de uma pessoa. Para a família, inclusive. Então, trabalhos e fadigas. Os ministros de Deus trabalham. Os ministros de Deus têm provações. Os ungidos de Deus não receberam promessa de mar de rosa. Essa daí é daquele que ofereceu a Jesus todas
as coisas que ele quisesse, contanto que, no lugar de adorar a Deus, dobrasse o joelho diante dele. Satanás mostrou os reinos do mundo para Jesus. Ele disse: tudo isto é meu e eu te darei se tu se prostrar aos meus pés. O ministro que não tem provação nunca recebeu aprovação e não receberá aprovação. Os ministros de Deus, os ungidos de Deus, passam por provações. Nós vamos orar ao Senhor, vamos buscar, pedir a graça do nosso Deus. E as famílias, nós oramos pelas famílias, oramos pelos nossos amados irmãos individualmente e pelas famílias. Vamos suplicar pelos nossos queridos irmãos, hoje o irmão Clóvis e a sua família. Eu perdi o contato, ele mora no Chorozinho, tem famílias. A última vez que eu visitei estava enfermo, mas parece que está bem, porque não houve mais nenhuma notícia, e que Deus possa abençoar e guardar nossos amados irmãos. Vamos suplicar a bênção do Senhor pelo irmão Clóvis, a irmã Francisquinha e toda a família. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Ó Senhor querido, abençoa os meus irmãos, abençoa os nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos ajudadores, nossos inscritos, Pai. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, crianças, jovens e adultos na tua casa. Os idosos, toma em tuas santas mãos. E agora, meu Senhor, queremos suplicar especialmente pelo irmão Clóvis, a irmã Francisquinha, sua família. Abençoa seus filhos e filhas, abençoa os seus netos, sua família, guarda cada um, dando graça, dando saúde, vigor, dando, Senhor, renovando, ó Deus, a esperança na vida dos meus irmãos. Da graça, da saúde, da vigor, opera poderosamente na vida dos nossos amados irmãos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.